Pegando esse gancho no que ele falou, que o Kevin falou aqui, que o Kevin falou aqui, escuta-se muito falar sobre os famosos grupos de risco, grupo de risco, grupo de risco, e aí é claro que existem pessoas que elas podem ficar mais expostas, principalmente os que trabalham na área da saúde, né? E nesse contexto do grupo de risco, né, desses grupos de exposição ao vírus, colocam-se entre um dos primeiros grupos os gays e os HSH. O que é HSH? Homens que fazem sexos com homens, mas que não se caracterizam e definem. Que se definem, não se definem como homossexual, mas que fazem sexo com homem. Aí você percebe que quando fala desses grupos de risco e grupo de exposição, ainda colocam os gays e os homens que fazem sexo com homens como o primeiro da lista. E isso é um reflexo também, imagino, dessa estigmatização, uma vez que nós já percebemos que houve uma heterossexualização da doença. Hoje o índice de heterossexuais contaminados com a doença é muito alto, mas se você pegar historicamente essa doença, quando ela chegou no Brasil na década de 80, o primeiro caso foi em 1981 nos Estados Unidos, mas no Brasil foi no final de 83 e início de 84. E aí, quando começaram a ter os casos no Brasil, lembro que os jornais começaram a noticiar essa doença, e a doença era chamada carinhosamente no Brasil como a peste do gay. E aí ficou esse estigma, né? Claro que se o sexo ele for desprevenido, né, se não tiver nenhum tipo de prevenção com o uso de camisinhas, isso pode fazer com que leve a maior transmissão da doença, mas nós não podemos esquecer que não é somente um grupo, né, de gênero que está exposto ao vírus, né? Hoje nós percebemos que doença ela não tem cara, ela não tem cor, ela não tem classe social, ela não tem nada. E não falando somente de HIV. Vamos trazer para o contexto atual, Covid-19, coronavírus. Não tem classe social, não tem cor, não tem gênero. Então doença ela não tem gênero. Talvez pode ter acontecido por esse estigma antigo, e claro que quando a doença, não podemos negar que quando a doença ela foi descoberta nos Estados Unidos, foi pelo grupo dos homossexuais. Mas essa doença, esse vírus já era circulante, porque presta atenção, leia aqui comigo. Um vírus ele não surge sozinho, ele já vem de um vírus pré-existente. E o vírus do HIV é um vírus altamente mutagênico. Então já existia um vírus pré-existente e que acabou contaminando a população humana, e que lá na África, e nós temos que tomar bastante cuidado nesses contextos de pandemia, que quando uma doença surge em determinado lugar, vem a primeira coisa que aparece é a xenofobia, né? Com certeza. No caso do HIV, foi a África, no caso da Covid, foi a China, né? E aí, essa questão que já existia lá na África, e quando chegou nos Estados Unidos, já era por um grupo já, né, estigmatizado pela sociedade, colocou-se então que é uma doença, né, uma doença de homossexuais. Claro que passamos períodos longos, né, dessa doença desde a década de 80 até hoje, de altos picos entre homossexuais, só que isso foi caindo com o passar do tempo. O grande problema disso, só pegando aí um gancho no que o Thiago está falando, o grande problema disso é que o fato do HIV ele ter sido atribuído a categorias já muito inferiorizadas na sociedade, excluídas da sociedade, é que isso gera um impacto no imaginário social ainda na atualidade. O imaginário social sobre o HIV construído na década de 80 ele foi tão forte que até hoje ele se mantém presente em toda a sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Durante o tempo que eu pesquisava e fazia uma série de entrevistas envolvendo profissionais, pessoas vivendo com HIV, teve um dia que eu fui num determinado centro de testagem e acompanhei as pessoas que faziam testagem para o HIV dentro daquele centro. E aí foi muito curioso que naquele dia que eu acompanhei,
algo em torno de 40 pessoas fizeram um teste rápido de HIV, né? E o caso que eu vi naquele dia não era um caso isolado. As pessoas que trabalhavam lá me contaram que isso era uma coisa muito recorrente. O quê? Né? Dessas 40 pessoas, mais ou menos, que fizeram o teste, no processo de entrevista que eles faziam antes, mais ou menos 35 eram assumidamente da LGBTQIA+, né? De modo que apenas algo em torno de 5 pessoas eram da população heterossexual. E aí, quando eu fui investigar os índices de HIV naquela região, o que eu notei? Eu notei que os casos diagnosticados, eles eram mais ou menos 50-50, né? 50% na população heterossexual, mais ou menos 50% na população LGBTQIA+. E aí, aquilo nos leva a pensar uma coisa muito importante, que é o seguinte, pensa só, se a gente tem recorrentemente a população homossexual testando muito mais e a população heterossexual testando muito menos, e mesmo assim a gente tem casos diagnosticados equivalentes, matematicamente isso nos leva a perceber que tem muito mais gente da população heterossexual que tem HIV, mas não sabe porque não diagnostica por causa desse estigma e desse imaginário social construído de que HIV não é coisa de hétero, né? Inclusive, eu me deparei já com vários casos de pessoas, testar, não, isso não é coisa de homem, né? Então, isso acabou virando no imaginário social uma coisa muito complicada. E a própria população LGBTQIA+, por ser já há décadas muito estigmatizada, ela acaba carregando todo esse peso nas costas, testando mais, tentando se prevenir mais, inclusive, né? E a gente tem, de um lado, uma série de outras pessoas que não se previnem simplesmente porque acham que a doença não é para elas. Isso não é novo. Se você voltar na Idade Média, né, a peste negra escancarou que a doença, de fato, mesmo em meio a uma sociedade totalmente estratificada, naquele momento ela não olhou para os estratos sociais, matou desde camponês a nobre. Mas, enfim, o imaginário social da doença é uma coisa muito complicada e, por isso, o estigma ele serve como um mecanismo de controle social e ele acaba sendo uma forma de domínio de corpos, de incentivo a determinados comportamentos, e a forma como esse imaginário atua ainda hoje é um dos grandes empecilhos para a prevenção ao HIV, que não perpassa só pela informação. Envolve também a construção de habilidades, envolve a percepção do outro, a compreensão da alteridade e a compreensão de que na vida não vale só o seu nariz, o outro é extremamente importante, em especial numa relação sexual, no qual o corpo do outro tem o mesmo valor que o seu e merece ser igualmente respeitado. Então, para além das informações que a gente já tem, a gente precisa construir essas formas de habilidade para talvez tornar a política de resposta ao HIV cada vez mais eficaz no Brasil e no mundo. Para, eu não vou falar. Vocês vão cortar aqui essas partes aqui, gente, pelo amor de Deus. Ele Eu para tô de falar, eu fazendo fico meia hora de vídeo. Ele fica falando, fico perdido. E olha, vai dar uns 4 vídeos, já são meia hora de gravação. Então vamos dar continuidade falando sobre o tratamento dessa doença. Hoje existem vários tratamentos, hoje tem vários medicamentos para essa doença. Desde a década de 80, em 85 mais ou menos, veio o primeiro medicamento para o HIV, que era o AZT, e eram tomados em doses altíssimas, e as pessoas sentiam muito efeito colateral, mas muito. Costumava dizer que o medicamento mais matava do que curava. E isso foi ruim para que hoje, tudo é meio questão histórica, né? Então houve também esse processo do medicamento, de estigmatizar o medicamento, que o medicamento era ruim e matava muito e tal. Na década de 90, se eu não me engano, 95, vieram novos medicamentos, inibidores de protease, que eram revolucionários, e a população ainda assim tinha medo de fazer o tratamento por conta do estigma que tinha ficado pelos primeiros medicamentos para HIV. E hoje, nós temos aí
uma gama de medicamentos, 21 medicamentos diferentes que fazem parte desse tratamento, né, que as pessoas chamam, inclusive, de coquetel antirretroviral. Não sei se ainda está usando esse termo, estou brincando. Esse termo coquetel justamente por ter essa grande quantidade de comprimidos e medicamentos. E o mais interessante de a gente lembrar é o seguinte: o tratamento, ele não traz a cura do HIV. O tratamento, ele aumenta o tempo de vida daquele indivíduo. Ele deixa o vírus quase que indetectável na corrente sanguínea. E é muito importante a gente lembrar uma coisa. A pessoa ela só consegue transmitir a outra pessoa quando a carga viral está elevada. Nesse período de tratamento já é uma coisa muito bacana, porque pode conter esse processo de transmissão, uma vez que durante o tratamento a carga viral fica baixa, quase que detectável ou indetectável, né? E aí a transmissão é muito baixa. Só que fazendo uma relação aqui, Kevin, tem um gráfico que cai muito nos vestibulares, que eu vou até colocar aqui para você. Vou até colocar aqui para você. Esse gráfico, ele mostra, né, uma curva da concentração do vírus na corrente sanguínea do indivíduo durante o período de contaminação. E aí você percebe que na fase inicial nós temos um pico de vírus e na fase final também tem um pico de vírus. E aí pergunta para você na prova, qual é os períodos de maior risco de transmissão do HIV? E as pessoas geralmente marcam que é o período onde a curva está baixa, porque fala, a pessoa não sabe que carrega o vírus, porque acaba colocando que você só tem algum micro-organismo dentro de você quando você apresenta sintomas. Como a pessoa ela não tem sintoma naquele período, acha que não tem o vírus e vai transmitir esse vírus para outra pessoa. Só que a resposta correta é a parte inicial e a parte final daquele gráfico, onde, né, nós percebemos um aumento da concentração do vírus. E esse tratamento, hoje, é importante lembrar, que o Kevin vai falar isso até muito melhor do que eu, que a partir de 1996, o tratamento ele começou a ser disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Né, Kevin? O Kevin gosta muito de falar dessa parte, vou deixar ele falar. Não, falar do SUS é muito bom, na verdade, né? O SUS... eu não sei se você sabe, mas o SUS ele é um reflexo, né? Primeiro, ele é um direito constitucional. E segundo, ele é um reflexo de uma luta histórica no Brasil, né? O SUS ele não foi criado no nada. O processo de um sistema universal e público no país, ele já era demandado desde o período da ditadura militar com o movimento da reforma sanitária. Esse movimento, ele foi o primeiro grande movimento e forte no Brasil a tentar montar projetos e lutar pela construção de um sistema unificado no nosso país de saúde pública que funcionasse independente de categoria social, etnia, gênero, lugar que você vive e etc. Né? De modo que essa luta histórica no Brasil ela se refletiu na Constituição Cidadã de 1988 como direito social do povo brasileiro. Né? Os direitos sociais eles são muito importantes, é uma das grandes gamas de direitos garantidos para o povo brasileiro, junto com os civis e políticos. E o direito social, que é o direito de bem-estar da população brasileira, incorpora como um dos seus principais elementos a criação do Sistema Único de Saúde, que hoje oferta ótimos tratamentos, tem uma representatividade, uma importância muito grande mundialmente e que, em relação ao HIV, promove o melhor tratamento do mundo. Então, aqui no Brasil, você tem o melhor tratamento do mundo gratuitamente ofertado pelo Sistema Único de Saúde, um direito social do povo brasileiro, constitucional e que, pelo menos ao meu ver, precisa ser constantemente valorizado. Tá? Inclusive, só pegando mais um ganchozinho para a gente terminar, eu queria deixar para vocês uma indicação. Se você gostou desse tema, se você se interessa pela questão do HIV,
a gente tem na indústria cinematográfica uma série de possibilidades, né? Eu vou tomar a liberdade de indicar um e o Thiago vai indicar depois algum. Você que lute para arrumar alguma coisa para indicar para os meninos, tá? Mas uma indicação que eu queria fazer é de um filme norte-americano com Mark Ruffalo maravilhoso, chamado The Normal Heart, né? Esse filme é um filme muito bacana e ele mostra um pouquinho do início da epidemia de HIV nos Estados Unidos, né? Você vai conseguir perceber muito do que a gente falou hoje, muito das dificuldades, e você vai conseguir perceber também como que a primeira resposta ao HIV nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, isso pode ser relacionado ao Brasil também, não veio por iniciativa governamental. Na verdade, as primeiras pessoas a se mobilizarem para tentar ajudar as pessoas com HIV e tentar resolver o problema foram ONGs, né, que já eram ativas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, e ONGs principalmente da população LGBTQIA+. Como foi uma população intimamente envolvida por causa dos estigmas, eles foram os primeiros a tentar dar uma resposta. Então os caras é que vão lutar, é que vão mandar carta, é que vão pressionar o governo para tentar conquistar, né, melhores investimentos. Então a gente tem nesse filme, né, a população se mobilizando, tentando conquistar leis, tentando conquistar verba. E aqui no Brasil isso também aconteceu, né? Os primeiros movimentos a lutarem por isso no nosso país foi o Grupo Gay da Bahia, né, ativa até hoje, e a ABIA, né, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, uma associação até hoje muito engajada no nosso país e que demonstra como que os movimentos sociais eles foram extremamente importantes para uma resposta inicial ao problema do HIV, que num primeiro momento contou com uma completa ausência governamental, né? Uma ausência governamental que diz muito sobre aquilo que nós de fato somos e que muitas vezes a nossa própria população reproduz. Mas enfim, essa é uma indicação, só digitar no Google, você vai achar o filme lá. O Thiago vai dar uma outra indicação para vocês, muito boa, tenho certeza. Então, sobre HIV, existem vários filmes, existem clássicos da década de 90, década de 80, mas eu quero trazer uma coisa mais atual aqui. Eu não vou trazer um filme, eu vou trazer uma série chamada Pose. É uma série que passa na década de 80 nos Estados Unidos, mostrando ali, então, como que a população homossexual, trans, né, viviam marginalizada nos Estados Unidos e como que a doença propagou entre eles, como que surgiu a doença, e traz várias discussões, até a questão de como o AZT na época era visto não pelos homossexuais, mas todas as pessoas que viviam com HIV na época, trazia discussões do medo da doença, de onde ela vinha, como que ela espalhava, e ainda o mais interessante que a gente conseguia perceber, tirando toda aquela parte alegórica da própria série, né, que traz partes de alegria, parte de emoção, de risadas, mas também traz muitas discussões pertinentes, não somente a questão da doença, mas em vários aspectos sociais. Mas uma coisa que eu via muito interessante na série era a esperança que eles tinham que era uma pandemia que logo ia passar. E aí estamos desde a década de 80, né, com estudos cada vez mais aprofundados para a doença, mas a pandemia ainda não conseguiu ser erradicada. E vou deixar então essa dica para vocês aí. A primeira temporada ela está no Netflix, a segunda temporada ainda não está disponível no Netflix. E fiquei sabendo mas que tá bom em pirataria, você vai achar. E eu fiquei sabendo que já estão pensando na terceira temporada da série. A série é muito boa, assistam. Bom, pessoal, já estamos chegando ao final desse vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui no seu comentário, que tanto eu quanto o Kevin, vou pedir para você me ajudar nisso, nós vamos responder para vocês aqui no nosso comentário. Deixa aqui o seu joinha. Se você não segue o nosso canal, siga agora o nosso canal. Segue também o Kevin, que eu vou deixar a rede social dele aqui embaixo. Me siga também, vou deixar a minha aqui.
E compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Compartilhe com seus familiares. E HIV, então, embora já existam muitas conversas sobre, ainda precisamos conversar sobre isso. Até a próxima, se Deus quiser. Foi um prazer conversar com o Kevin. Muito obrigado, viu, Kevin? Quer deixar um abraço para a galera aí? Abraços, gente. Beijos. Foi um prazer. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau!